Charles Spurgeon, um famoso pregador batista, disse certa vez: nunca deixe aquilo que é urgente tomar o lugar daquilo que é importante na sua vida. Essa frase ela é bem relevante e bem interessante também. Faz a gente pensar em muitas coisas. E por que eu estou falando sobre ela? Porque o filme que eu vou falar neste vídeo, ele vai trazer algumas reflexões sobre este assunto, sobre esta troca do importante pelo urgente. Mas não é só isso não. Tem muitas lições e reflexões muito interessantes para a nossa vida no filme que eu vou falar hoje. Por isso eu te convido, fique comigo até o final deste vídeo. Olá, pessoas lindas e abençoadas, sejam muito bem-vindas aqui ao meu canal. Eu sou a Denise Fama e é sempre um prazer enorme ter você por aqui. E é claro, eu vou fazer, já no começo do vídeo, aqueles pedidos bem carinhosos para você. Você já sabe, né? Eu vou pedir para você, sim, deixar o seu like se você está gostando deste vídeo, para que você compartilhe este vídeo com outras pessoas que também gostam, têm interesse por este assunto, para que você deixe um comentário aí, legal para fortalecer, para engajar este vídeo. E é claro, se você é novo por aqui e não é inscrito, se inscreva neste canal e ative o sininho de notificações. Dados esses avisos, então vamos para o filme que eu quero falar hoje neste vídeo. O filme que eu quero falar se chama Perdido na Montanha. Este filme ele chegou recentemente no catálogo da Netflix, ok? Super fácil então de encontrar e é um baita filme, um filmaço. Um filme de 2024, é um filme recente, é um filme novo e ele conta uma história muito, mas muito boa, uma história real, ok? Uma história baseada num evento real, então isso é muito bom. Eu amo histórias assim porque elas têm uma mensagem muito mais forte, né? E esse filme, na verdade, ele vai contar uma história que se passa no ano de 1939. E conta ali a história de uma família, tá? É uma família que era o pai, a mãe, dois garotos gêmeos na idade de 12 anos, mais um garotinho ali dos seus 8 anos e uma menininha, a caçula. Então, um casal com 4 filhos. E este casal, o pai, um trabalhador muito ferrenho, porque a história se passa, né? Essa situação aconteceu ali no meio da Segunda Guerra Mundial. Então estava vivendo uma recessão terrível, estava muito difícil. Então, para manter-se uma família, para sustentar uma família, os homens que não estavam na guerra, né, que não estavam participando da guerra, tinham que trabalhar muito. E era o caso, então, do pai desta família. E ele estava se esforçando demais para poder trazer o alimento para a mesa dos seus filhos, né, da sua esposa. E acontece uma situação ali, que um dos seus filhos gêmeos, ali de 12 anos, o nome dele é Dom. O Dom, ele começa a ficar muito chateado pela ausência do seu pai, que sempre está fora, sempre está viajando a trabalho. E ele começa a sentir, ficar muito triste com isso. E o pai então fala, olha, eu vou tirar 2 semanas de férias e nós vamos pescar. E ele então fala que vai pescar com os gêmeos, né? Com o Dom e o Ryan, o irmão gêmeo dele. Mas a empresa do pai fala, ó, você tem que voltar para o trabalho. E então ele fala, olha, eu não vou poder pescar com vocês, eu só vou poder tirar um final de semana, mas a gente vai fazer uma trilha numa montanha famosa que tinha ali, nos arredores da onde eles moravam. Então nós vamos ali, tem uma pequena viagem para fazer, nós vamos até essa montanha e fazer uma trilha. E nós vamos, e aí então foi o pai, né, do Dom, o seu irmão Ryan e o seu irmãozinho Tommy. Foram os 3 garotos da família e mais o filho de um conhecido chamado Henry. E o Henry já era um moço adulto, então foram ali os 5 nessa trilha, iam acampar uma noite nas montanhas, fazer uma trilha, chegar até o pico da montanha e voltar no outro dia. Mas tinha uma questão ali do Dom com o pai dele. O pai, ele vendo toda a situação que ele estava vivendo, né, de luta, de ter que trabalhar e se esforçar demais, ele queria passar para os filhos dele a questão de ser corajoso, de ser forte, sabe, não ser mole na vida. Então ele era bem durão mesmo com os filhos e isso machucava o coração do Dom. E aí quando eles foram para essa trilha, não era isso que ele queria.
Mas ele foi com o pai, com os irmãos, com esse amigo da família. E quando começaram ali, né, a fazer a trilha, começou a chover demais. E o pai, então, vendo que o irmãozinho mais novo estava cansado, falou: olha, vamos parar? Vamos voltar? Mas o Dom, ele queria mostrar para o pai que ele era valente, corajoso, que ele não era covarde. E ele falou: não, eu vou continuar. E ele continuou. Só que em determinado momento a neblina e a chuva fica muito forte, muito intensa, e ele acaba se perdendo do amigo e do irmão gêmeo. E aí, a história é real, então nós vamos saber que o Dom, ele ficou perdido 9 dias nessa montanha. Era uma montanha perigosa, era uma montanha que mudava o clima muito rápido, e ele ficou perdido ali. 9 dias nesta montanha. Porque o pai não tinha como procurar ali, e eles ficaram desesperados. E aí você vai acompanhar toda essa história. O que aconteceu naquela montanha com esse menino de 12 anos de idade? Como que a família agiu? Tudo que aconteceu nessa história. Que é uma história real, é uma história interessantíssima, é uma história dinâmica, é uma história forte, é uma história que fala com a gente. É uma história que traz uma mensagem muito linda. Então vale muito a pena este filme. Vale muito a pena mesmo, por isso dê uma chance para este filme. E eu tô deixando ele aqui para você como indicação, mas quero deixar as lições que eu aprendi com este filme. E vamos então lá para a primeira lição. A primeira lição que esse filme nos passa é uma frase que o pai do Dom fala para ele quando eles tinham ido fazer lá um acampamento, um piquenique, alguma coisa, e ele dá uma lição para os filhos. E uma das frases que ele fala assim: o dia que se algum dia vocês se perderem, né, seja numa floresta, seja onde for, se vocês se perderem, fiquem firmes, sigam firmes. Isso é uma das coisas que ele fala. Fiquem firmes. E essa é uma lição muito interessante, porque em tempos difíceis a gente tem que seguir firme. A gente não pode titubear, a gente não pode, sabe, esmorecer. Tem que continuar firme. E uma das outras coisas que ele fala também, ele fala assim, olha, ele fala 3 coisas, né, para os filhos, quando ele dá conselho, se caso um dia eles se perdessem. Não percam a cabeça. Ou seja, não entrem em desespero, né? Fiquem firmes e, claro, procure um lugar onde tenha água, né? Um curso de um rio, porque o rio vai levar até um lugar, né? Onde tenha pessoas. Normalmente pessoas moram perto de onde tem água. Então, ele dá essas 3 lições, mas essas 2 ficam... É uma lição pra gente. Fique firme, não perca a cabeça, não entre em desespero. E fique firme. Siga firme. Não esmoreça. Então essa é uma lição muito interessante, porque esse menino, ele ouviu o conselho do pai. Não foi fácil, mas ele falou, eu vou praticar aquilo que meu pai me ensinou. Então isso é muito interessante. Deus, o nosso Pai, também nos dá essa lição. Em dias difíceis, não desespere. Não perca a cabeça. Siga firme, continue firme. Essa é uma lição muito interessante deste filme. Mas tem uma outra lição também, quem nos passa essa lição, então agora é a mãe do Dom. O nome dela é Ruth. E a Ruth, ela não tem o que fazer, porque o filho dela tá perdido, o pai tá correndo atrás, a polícia está, né, tá sabendo e tudo mais, enfim, os bombeiros da época. Mas ela pensa assim, não, eu posso fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa. E ela começa a ir buscar a Deus, né, começa a pedir a Deus que lhe dê alguma direção. E aí vem um versículo da palavra de Deus na minha mente, que está lá no Salmo 119, no versículo 169, versículo 169. E diz assim: chegue à tua presença o meu clamor, ó Senhor, e dá-me entendimento conforme a tua palavra. O que isso quer dizer? Quando nós estamos num momento difícil, a gente tem que clamar a Deus. E Deus, ele vai dar o entendimento dele. Ele vai dar as estratégias que a gente precisa. E Deus deu estratégias para esta mulher. Então, no dia difícil, o que ela fez naquele momento? O que ela podia fazer? Ela começou a ligar para jornalistas,
para entidades que tinham filantrópicas, ela começou a ligar para várias, e para empresários, ela começou a ligar para né, indústrias que tinham muitos funcionários e começou a colocar a situação dela. E aí começou a vir voluntários para ajudar na busca do filho dela na floresta. Porque o número de pessoas que estava ali era muito pequeno. Não havia uma tecnologia como tem hoje, que você coloca na internet e o mundo todo está sabendo. Não, era muito precário. A notícia não se espalhava com essa força. Então ela começou a ligar e passar, contar o que estava acontecendo. E aí começou a sair no jornal aquela notícia que o menino estava desaparecido na floresta. E ali começaram a vir voluntários. Então ela teve uma estratégia. Então, no dia da adversidade, mantenha sua sintonia com Deus, porque Ele vai dar as estratégias que você precisa. É isso que a gente acabou de ler. Chegue, deixe chegar à presença de Deus o seu clamor. Mantenha a sua comunhão com Ele, a sua oração, o seu clamor com Ele, naquele tempo difícil. Porque Ele vai dar entendimento, Ele vai dar estratégia, Ele vai dar uma alternativa, Ele vai dar a saída. E foi isso que essa mulher fez. Mais uma lição que eu quero falar, que esse filme também nos passa uma reflexão muito interessante, que tempos difíceis nos torna pessoas melhores. E isso é muito importante, porque no dia difícil, nos tempos de adversidade, nos dias de tribulações, o que acontece? Nós começamos a rever quem nós somos. Nós começamos a avaliar quem nós somos. Nós começamos a olhar dentro de nós e começamos a pensar, peraí, eu preciso melhorar, eu posso ser melhor. Aí, quando a gente está na iminência de perder alguém que a gente ama, a gente começa a pensar o quanto aquilo tem valor, quanto aquela pessoa é importante, o quanto a gente podia ter agido de outra forma com aquela pessoa. Não é verdade? Então, que a gente possa melhorar em todo o tempo. Mas aproveite, se você está passando uma situação difícil, para se tornar uma pessoa melhor. E é lógico, entra aí a frase que eu falei no começo. Nunca troque aquilo que é importante por aquilo que é urgente. Não deixe aquilo que é urgente tomar o lugar daquilo que é importante na sua vida. E essa lição que nos passa é o pai dessa família. Ele estava tão desesperado, né, com aquela urgência de trazer o alimento, de ter um emprego, de cuidar de sua família. Era uma urgência que ele tinha, visto a recessão que o país estava passando, as dificuldades, né, a crise financeira que aquele país estava passando, e ele inserido naquela situação. Então ele falava, eu tenho que correr, isso é urgente. Mas ele esqueceu que o importante era o relacionamento que ele tinha que manter com os seus filhos, com a sua família. Então, em busca do que era urgente, ele estava deixando o que era importante. Mas Deus sempre vai nos trazer lições. E ele foi ensinado, ele foi trabalhado para entender que o que é importante nunca deve tomar o lugar do que é urgente na nossa vida. Porque o que é urgente vai passar, mas o que é importante permanece para sempre. Essas são as lições que este filme nos passa. Lindíssimo esse filme. Fazia muito tempo que eu não chorava no final de um filme. E esse filme me fez chorar. De emoção, de alegria, de prazer, me comoveu realmente de ver aquela família. Então, eu sei que esse filme vai te emocionar também. E assim como me emocionou e me deixou essas lições. Por isso eu digo, dê uma chance para este filme, Perdido na Montanha. Vale muito a pena. Claro que eu também deixo aqui na descrição do vídeo outras indicações de bons filmes que eu tenho assistido, que vai valer a pena para você também, que vai ser uma boa diversão, um bom ensinamento para você e para sua família. E claro, pedindo de todo o meu coração, como sempre, que Deus abençoe muito você e a sua família. Beijão no seu coração. Fica com Deus.